Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Um abraço do pastor Pedro e toda a aliança com Deus aos irmãos da Nova Esperança. Também quero parabenizar essa festa, né, maravilhosa, e também parabenizar a todos que contribuíram para a arrumação da festa nessa noite, amém, amados? Vamos dar uma salva de palmas pela vida daqueles que trabalham, contribuindo para fazer a festa que honra e glorifica o nome do Senhor. Quero ser bem breve. Quero recitar aqui uma característica dos discípulos, né? Que está em João capítulo 6 e verso de número 66, em que todos nós conhecemos essa situação, a qual está escrita assim: a partir de então muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 discípulos: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém, amados? Aleluia. Esta foi uma passagem a qual muitos dos discípulos, há discípulos e discípulos, e eu creio que a gama de pessoas que estão aqui são discípulos que participam dos 12 em nome de Jesus. Muitos discípulos abandonaram Jesus por não entender a visão, por não entender a direção. Mas Jesus chega para os 12 que ele mesmo escolheu e diz: e vocês também não querem ir junto com os outros? E Pedro, tomando a palavra pelos 12, Pedro diz: para quem nós iremos? Essa relação de discípulo e mestre é uma relação às vezes complexa, não tão fácil. Mas o verdadeiro discípulo, ele é aquele que está interessado não pelo que seu mestre pode dar ou fazer para ele. O verdadeiro discípulo, ele está interessado no ensinamento do discipulado. Os 12 discípulos estavam interessados na palavra do Senhor. E quando nós estamos comendo da sua palavra, quando nós estamos nos alimentando com a sua palavra, nós tornamos-nos discípulos que um dia vai se tornar mestres. Porque certamente esse ide do Senhor, aleluia, fazei discípulos, e isso vem acontecendo há mais de 2000 anos. E eu acredito que Deus, ele tem separado uma gama de pessoas aqui na Nova Esperança para dar continuidade ao trabalho do Mestre Jesus Cristo. O Senhor, ele tem te escolhido, aleluia, não só para aprender, mas ele tem te escolhido também para ensinar. E nós ensinamos com aquilo que o Senhor nos tem dado, a sua palavra. A palavra de Cristo, aleluia, é o verdadeiro alimento, é vida. E é por causa desta palavra que nós estamos aqui nesta noite. Sem ela não estaríamos aqui. Então eu quero parabenizar todos os discípulos e o discipulado da Igreja Nova Esperança que tem contribuído para o avanço do reino e da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo esta saudação e que Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus. Aleluia! Eu queria convocar a amada igreja para se colocar de pé, para nós soltar um fôlego de dentro do peito e adorar a Deus nesse momento, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Vamos declarar. Vamos cantar assim, ó. Cante. Sei que os meus olhos
continuará a fazer a obra do Senhor para enaltecer o nome dele. Queridos, eu compartilhei com o pastor Everaldo acerca do tema, ele passou para mim, achei por demais interessante. E estive orando pedindo ao Senhor graça e misericórdia para nessa noite, amanhã de manhã e amanhã à noite estar com vocês, partilhando da palavra dele. E nesse momento eu gostaria de ter a sua atenção. Eu sei que alguns talvez estejam ansiosos para retornar aos seus lares, mas eu gostaria de, por gentileza, ter a sua atenção. E nós iremos fazer leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. É uma passagem bastante conhecida. E o meu pedido ao Espírito Santo é que ele nos auxilie a compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Então, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Queridos, esta passagem, tema de episódios de novelas, filmes, ela retrata uma história muito conhecida e que fala para nós. Afinal de contas, os dois filhos que o pai tinha, ambos tinham problemas. A Igreja Batista Nova Esperança aqui em Itatim, ela tem uma grande missão. E não só essa igreja, as igrejas nos 4 cantos da terra, ela tem uma grande missão. E essa missão não é apenas exercida pelo seu pastor, não é exercida apenas pela liderança da igreja, não é exercida apenas pastor e ministério de louvor, não. Esta missão, ela compreende desde quem está aqui na frente, a você que está lá atrás, quem está de um lado e de outro, compreende todos nós, discipulado. Esses dias eu estava lendo um livro do reverendo Augustus Nicodemos, o livro Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja, onde o Augusto Nicodemos, ele fala que muitas igrejas estão cheias às vezes de pessoas sem comprometimento com a obra do Senhor. E isso é fato. Se nós olharmos para a história bíblica da igreja neotestamentária e olharmos para os nossos jornais, olharmos para as nossas vizinhanças, ligar o canal de televisão, o evangelho lá era um. E muitas igrejas têm se proposto a ministrar e ensinar um evangelho totalmente diferente do que o Cristo ensina. E aí nós temos igrejas das mais variadas. Eu lembro do pastor Everaldo, quando eu estive uma vez em Salvador, eu fui numa igreja e o pastor, ele trouxe um saco, tipo um geladinho, um líquido verde dentro. E o pastor disse: olha, você vai levar para casa. Eu, por curioso, fui lá e peguei. Mas você vai ligar na televisão no canal X às meia-noite. E você vai pegar isso aqui, vai misturar lá num balde na sua casa. E o pastor vai estar fazendo uma oração, ele mais não sei quantos bispos. E você vai tomar um banho com isso aqui. E toda coisa ruim que está em você vai sair. Mas é à meia-noite em canal tal, você vai fazer isso. E aí depois ele trouxe um envelope. Era maior que esse daqui, largo assim. Aqui você vai entregar tudo que você tem. E nós vivemos em momentos de uma igreja que, de tanto relativizar valores,
Vivemos um momento em que, eu digo igreja não me referindo a uma igreja A, B ou C. Igreja, corpo de Cristo, igreja, movimento. Igreja daqueles que foram chamados. Mas infelizmente vivemos um momento onde se tem relativizado tantos valores, onde tantas verdades elas vai depender de caso para caso. E nós temos sérios problemas com isso. Problemas que têm permitido um crescimento exponencial muito grande em muitas igrejas, mas em qualidade muito pouco. E o Cristo, creio que prevendo isso, ele já havia advertido, dizendo que muitos eram chamados, muitos seguiam a ele. E um pastor que me antecedeu aqui há pouco disse que chegou um momento que esta multidão, ela decide abandonar o Cristo. E o Cristo pergunta: vocês também não querem não? Então muitas pessoas elas seguiam, elas se amontoavam nas ruas, elas queriam tocar Jesus Cristo, queriam conhecer Jesus e se penduravam nas árvores. Mas muito pouco delas tinha de fato um real comprometimento com o Senhor Jesus. E quando nós lemos essa passagem, primeiro o que me chamou a atenção, se nós pudéssemos nessa noite dar um novo título a esta parábola, eu pediria licença aos tradutores e diria os 2 filhos pródigos. A passagem, na verdade, ela trata de 2 filhos, e ambos eles tinham problemas consigo, problemas com o próximo e problemas com seu pai. Será, pastor? Será? Será, com certeza é. Um detalhe, quando nós encontramos nesse texto, versículo 12, no primeiro momento o filho mais novo, ele diz: olha pai, eu não tenho disposição para estar contigo, eu estou contigo apenas por causa da bênção, por causa da prosperidade. Eu vim aqui para barganhar contigo, reivindicar o meu direito de filho, eu quero bênção, quero posse. Eu já vi muita gente dizer que não é mais para a igreja porque aconteceu um problema, porque o carro machucou, porque não conseguiu um emprego, porque não conseguiu uma esposa, porque não conseguiu um esposo, porque Deus não deu um filho para ela, para ele. Simplesmente porque Deus não lhe abençoou, como que Deus tivesse obrigação de abençoar. E muitos o servem nessa perspectiva, tentando barganhar com Deus. Muitos vêm à igreja querendo ser abençoado pelo Senhor. E quando isso não acontece, pastor Everaldo, ele diz: pastor Everaldo, olha, eu vou para outra igreja, porque na outra igreja lá a campanha é mais forte, lá acontece o milagre, lá tem um lema, lá ninguém sofre lá eu dou 100, Jesus me dá 1000. Nós temos esse filho, e nós temos um outro filho, versículo 28, ele se indignou, insistiu com o pai. E o versículo 29 ele vai dizer: olha, eu tenho te servido como um escravo. E percebam que ele está insatisfeito, indigesto. A relação dele para com o seu pai não era de filho para com o pai, era de servo, de senhor e escravo. E por isso que eu peço licença em dizer que os 2 eram pródigos. Os 2 tinham problemas a serem resolvidos. Eu quero lhe dizer nessa noite um outro detalhe. Problemas pequenos, quando não resolvidos, eles tendem a gerar problemas ainda maiores. Quando eu não estou bem comigo mesmo, eu tendo a não estar bem com as pessoas que estão ao meu entorno. Se eu não estou bem comigo, não estou bem com as pessoas que estão no meu entorno, eu também não estou bem com Deus. Problemas menores
quando não resolvidos, eles geram problemas ainda maiores. A barragem de Brumadinho, que eu diga, eu creio que todos acompanharam direto e indiretamente o que aconteceu ali em Brumadinho, Minas Gerais. Eu tinha uma visão bem romântica de Minas Gerais, que de Minas vem bons queijos, Minas é produtor de leite. Um dia, em um voo, ia fazer escala lá em Confins, e olhei de cima, não acredito, Minas parece um queijo suíço, todo furado. As grandes mineradoras, elas escavam, e o que nós estamos vendo hoje é uma coisa ridícula. Mas o que me chama a atenção em relação a Brumadinho e outras tragédias que têm acontecido, é que foram identificados pequenos problemas. Houve um pequeno afastamento aqui dessa placa. Essa placa se mexeu onde não deveria se mexer. Houve um pequeno tremor. Houve uma pequena ruptura. E aí os grandes empresários disseram, sabe o que? Não, deixa para lá, não vai ter problema algum. Não teve problema até agora. Deixa para lá, põe como peças quentes, assim aí que eu vou lhe pagar. Nós seres humanos temos essa capacidade, essa tendência de pegar às vezes os nossos problemas e fazer, sabe o que? Levanta o tapete, joga para baixo e põe lá. Ninguém vai ver. E é por isso que nós temos problemas nas famílias. Famílias desestruturadas, divórcios acontecendo em nosso meio de modo assustador. Eu digo, pastores, isso é uma realidade, triste realidade. Filhos desafetuosos a seus pais. Pais que não mais respeitam a mãe que não mais respeita o marido. E aí você vai perceber que pequenos problemas, quando eles não são resolvidos, eles tendem a gerar problemas ainda maiores. E é isso que acontece nesse texto. Os dois filhos daquele senhor, daquele pai, eles tinham problemas, mas eles não queriam resolver o seu problema. E o que foi que eles fizeram? Cada um tomou uma direção, mas todas as duas direções eram problemáticas. E aí eu gostaria nessa noite de abordar com você que, primeiro, problemas pessoais. Amanhã pela manhã nós iremos nos aprofundar mais nesse assunto. Interessante que, quando nós olhamos, nós temos a tendência de apenas observar quem está à nossa frente. Quando eu olho daqui para lá, eu olho e vejo apenas você. Não há problema algum nisso. Isso é bom, isso quer dizer que nossa visão está boa. A questão é que nós precisamos de vez em quando olhar para nós e olhar o que nós somos, quem nós somos. Que marcas, que traumas, que decepções, que frustrações estão dentro de mim, que não são tratadas, estão lá. Pessoas amarguradas, elas tendem a amargurar outras pessoas. Pessoas adoecidas, elas tendem a adoecer outras pessoas. Pessoas raivosas, elas tendem a fazer com que o ambiente fique também raivoso. E aí eu repito, aqueles dois garotos, os filhos daquele pai, eles tinham problemas pessoais. Em um dos livros do David Cornfield, ele vai dizer que problemas e feridas emocionais bloqueia a pessoa a se sentir amada e aceita. Problemas e feridas, quando não são tratadas, elas acabam sendo como que um bloqueio. E esse bloqueio faz com que ela não se sinta amada e querida.
E perceba que todos nós, queridos, estamos passivos de ter problemas na nossa infância, de ter sido violentado em casa, de ter sido abusado na escola, de ter apanhado injustamente. A vida, ela acontece e parece acontecer de modo injusto, mas nós não estamos livres. A questão que eu quero abordar nesse momento é que é fato que todos nós temos os nossos problemas emocionais, as nossas crises em alma, nós temos. A questão a ser abordada é o que é que nós fazemos com as nossas feridas. O que é que nós fazemos com as nossas questões emocionais? Descontamos nossos filhos, descontamos na esposa, descontamos no marido, descontamos no pastor. O que é que nós fazemos? E eu quero lhe chamar a atenção que esses problemas não resolvidos é a fonte de depressão, baixa autoestima, estresse. Tem pessoas que vivem um estresse de janeiro a janeiro. Esgotamento físico, mental. Tem pessoas que vivem com a dita falsa culpa, com medo de questões que não é lógico ter medo, mas elas têm medo. Dor emocional. São questões que são somatizadas quando não se trata devidamente aquilo que tem que ser tratado. Vocês têm a felicidade de ter um pastor que é psicanalista e pode estar te ajudando. Mas um primeiro passo que tem que ser feito é reconhecer que precisamos de ajuda. Quando nós dizemos, eu preciso de ajuda, pastor, Deus, eu preciso de ajuda, eu não me faço menor que ninguém. Eu afirmo a minha humanidade. Aqueles dois garotos, por não tratarem de seus problemas pessoais, perceba, segundo ponto, eles desembocaram em uma crise numa relação familiar. A nossa relação conosco mesmo, ela fala muito da nossa relação com o outro. Aquela pessoa que tem uma relação muito... Como é que você está? E antes que você responda, já deu as costas e já está lá na frente. Ai, amiga, que bom que lhe vi, como é que você está? Aí essa pessoa responde, ela já está dentro de outro assunto, ela não quer saber como você está. Problemas. Ela diz, eu não estou lidando bem com os meus problemas, quem dera com o seu, não me importa o seu problema. E aí a gente se maquia. E muitas pessoas fazem isso. Muitos estão na casa do Pai desse modo, precisando ser tratado. A árvore que não dá fruto, ela precisa ser podada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser cuidada. E é dado de uma igreja, apenas 30% se envolve com o trabalho de crescimento e evangelização. Os outros 70% estão ocupados com outras questões. Você, como é que você está? Como está a sua vida? Como estão as suas emoções, os seus sonhos? Tem pessoas que não mais sonham, não tem mais projeto de vida. Como está a sua vida? Entenda que a nossa relação conosco mesmo fala muito da nossa relação com o nosso próximo. No ponto 2 nós vamos perceber que existia um problema relacional. Aqueles dois filhos, percebam, são 100% dos filhos. Existia um problema. Não há um consenso dos dois em pedir a partilha.
O texto diz que um deles diz: pai, eu quero a minha parte. Perceba que não é uma decisão consensual, não foram os dois que sentaram e disseram: olha, nós vamos pedir ao nosso pai o que nos é cabido. Não, a relação entre eles estava truncada. Quando nós vamos olhar um pouco mais para frente, versículo 28, o texto é claro em dizer que um facilmente se indigna. Imagina, ele perde o irmão retorna para casa, ele fica indignado porque o seu irmão voltou, porque aquele irmão está à frente de tal ministério e não sou eu, porque é o pastor que é o pastor e não sou eu que fui enviado para o seminário. A pessoa fica indignada. E perceba que o texto vai dizer, no versículo 29, que ele trata o outro não mais como irmão. Esse teu filho, versículo 29. Há quanto tempo eu te sirvo? Eu te sirvo aqui como um escravo. E muita gente se envolve num ativismo religioso, estafa, pensando que está fazendo a vontade de Deus. E eu nunca desobedeci a sua ordem. Versículo 30, chegando porém esse teu filho não é meu irmão. E é esta a visão que muitos têm de pessoas que estão lá fora, de que estão aqui dentro. O Senhor Jesus Cristo morreu para mim, morreu para você, mas morreu pelo traficante, morreu pela prostituta. Eu lembro-me de um livro, Maravilhosa Graça, Philip Yancey. E esse testemunho muito me marcou. Ele sai em uma incursão evangelística, encontra uma prostituta, falam de Jesus para ela, ela aceita Jesus Cristo, e o irmão diz: você vai agora lá na nossa igreja? Ela diz: não. O seu Jesus até que eu quero mudar de vida, mas se eu for na sua igreja, as pessoas vão me olhar diferente. Se eu for na sua igreja, as pessoas irão me discriminar. E aí nós temos hoje no Congresso Nacional uma barricada realmente. Claro que nós não devemos admitir práticas pecaminosas, mas o Senhor Jesus Cristo morreu também por aqueles que as praticam, e o desejo dele é que todos se salvem. E aí eu pergunto: onde está o nosso amor para com os nossos irmãos? Perceba, é o texto que diz: o filho que ficou em casa, o certinho, direitinho, religioso, ele olha para o seu pai e diz: olha, o teu filho que estava aí, gastou tudo, e eu aqui te servindo como se fosse um escravo, e o senhor não me deu nenhum cabrito. Problemas menores, quando não são resolvidos, eles sempre vão desembocar em problemas maiores. Quando eu não estou bem, quando eu não estou tratado, as minhas relações tenderão a ser conflituosas. Como é que estão suas relações? Como é que está você em sua casa? Como é que está você em seu trabalho? A promoção que não saiu, por que foi que não saiu a promoção? Por que foi que o chefe lá não aumentou o seu salário? O que é que seus vizinhos dizem a seu respeito? E isso é discipulado. Isso é ser cristão. Aquele jovem fica em casa, tem um comportamento de escravo. Essa é a versão da NVI, ela põe desse modo. Mas ele não consegue se alegrar com o retorno do seu irmão. Ele não consegue alegrar a ponto de ficar ofendido. Queridos, quando nós lemos a primeira epístola de João,
quiser acompanhar comigo, capítulo 4, versículo 20, eu vou dar um tempinho para você abrir aí. Primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 20, olha o que o texto diz. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, lhe falta a verdade. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Isso é sério, queridos. Tem cristãos que eles desenvolveram a habilidade do camaleão. Tem uma folhagem ali, para você identificar o camaleão vai dar trabalho. Não tem uma identidade própria, vive num anonimato, está na escola, está na faculdade, mas ninguém sabe que ele ou que ela é cristã. Tem vergonha. No seu trabalho, só ele e o anjo que sabe que ele é crente, mas ninguém. Querido, o Senhor te chamou para sair desse anonimato. Ele quer tratar a sua vida e tratar os seus relacionamentos. E perceba que isso é muito sério. Isso reflete o amor que eu tenho e nutro ou não pelas pessoas que estão ao meu redor. Também foi lido daqui a pouco. O moço que foi tomado no assalto, passa o sacerdote, passa o levita, estão tão ocupados que eles não se atentam à dor e à aflição daquele que está à beira do caminho. E às vezes nós somos esses dois que estão tão ocupados. Quero lhe dizer uma coisa, quando nós olhamos para Mateus 5:23, o Senhor Jesus vai recomendar, se você, belo momento do ofertório, for ofertar e tiver o teu irmão, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, não oferte não. Não oferte não. Será debalde a sua oferta se você tem relacionamentos truncados, não resolvidos. Se você tem problemas lá atrás que não foi resolvido, aquele pedido de perdão. Ah, mas eu sou pai, eu faço desse jeito mesmo. Olha, a relação sua com seu filho, se não estiver bem perante Deus, a sua oferta, o seu estar aqui é debalde. Maridos, apóstolo Pedro vai dizer na primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, se você não tratar a sua esposa de modo digno, até as suas orações são impedidas. E às vezes nós nos ufamos, é por isso que boa parte não abraça o discipulado, porque discipulado é vivência, é relacionamento. E se eu estiver com uma relação truncada com minha esposa, eu não posso fazer na minha casa uma célula, um grupo, um pequeno grupo. Por quê? Porque vão saber que eu não estou bem com minha esposa. Eu não posso levar do meu filho, porque meu filho vai dizer que em casa eu xingo. E por aí vai. É por isso que muita gente prefere ficar no anonimato. É por isso que muita gente não se envolve de fato com o reino, com a obra do Senhor, por causa disso. Problemas pequenos, quando não são resolvidos, eles tendem a gerar problemas ainda maiores. Aqueles dois filhos daquele pai estavam vivendo um desajuste, porque eles não resolveram problemas menores. Estavam pouco se lixando para os problemas interpessoais, os conflitos. Quanta gente. Um dia tive que ouvir um irmão pedir oração. 12 anos sem falar com a sua filha. Era crente. Os dois eram crentes. Filhos, pais, mães, como está a sua relação interpessoal? Se sua mulher pudesse
ter a opção de não escolher você, ela não escolheria você ou continuaria com você porque de fato você a satisfaz por completo e vice-versa. É doído receber em gabinete adolescente dizer: pastor, eu quero fugir de casa. Por quê? Porque meu pai e minha mãe são os capetas em casa. Eu quero fugir de casa, já arrumei até minha sacola. Perceba que se você não parar para resolver certos problemas, querido, você terá na sua vida um perpetuar de problemas. Mas nessa noite eu creio que Deus nos trouxe aqui porque Ele quer nos tratar, quer nos confrontar, porque Ele quer nos edificar, nos podar, nos limpar. Por fim, eles tinham problemas com seu pai, tanto um quanto o outro. Ele disse: Deus, eu quero apenas me beneficiar do Senhor. Eu quero passar a mão sobre aquele carro e dizer: esse carro é meu, esse carro vai ser meu. Eu quero assim, Deus. Eu quero um Deus assim. Um Deus que nem um Aladim lá. Outro diz: não, Deus, eu estou aqui que nem um escravo na igreja. Desde que eu nasci, me criei aqui na igreja. O pastor nunca olhou para mim. Nunca me deu oportunidade. Perceba, problemas menores, quando não resolvidos, tendem a gerar problemas maiores. Muita gente já não ora mais, porque não acredita mais no poder da oração. A sua relação com Deus está truncada, está trincada. Muita gente deixou já de ofertar e dizimar, porque não mais acredita nas bênçãos que o Senhor diz lá por meio de Malaquias. Não mais acredita que nada. Muita gente não discipula porque diz: não, estou muito ocupado, isso aí é para quem não tem o que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que isso e aquilo. A relação com Deus está truncada. Queridos, queria lhe chamar a atenção que todos os dois filhos, eles não entendiam a dimensão da graça de Deus. Todos os dois filhos não compreendiam o tamanho do amor de Deus. Todos os dois filhos não entendiam o propósito de Deus com tudo aquilo. E quero te dizer nessa noite mesmo, eu e você, sendo frágeis, falhos, insensíveis, mesmo assim, Deus nos ama, Deus te ama. Mesmo sendo pecador, mesmo tendo pensamentos impuros, mesmo às vezes esses pensamentos se tornando palavras, mesmo às vezes essas palavras se tornando atitudes indecorosas, mesmo assim Deus não desiste de mim e de você. Quando aquele filho ele decide voltar para casa, o texto diz que não é ele que volta, é o pai que sai correndo ao encontro dele. O amor de Deus para com cada um de nós não tem como ser explicado. Mesmo aquele filho reclamando, se queixando que estava ali servindo ao pai e etc., mesmo assim o pai o amava. E aí temos que entender que o pai dá valor ao filho pelo que o filho é. Nós somos filhos de Deus e pronto, o que nos falta às vezes é permitir que a graça dele inunde o nosso ser e transforme o nosso viver. É isso que nos falta às vezes. Aiden Wilson Tozer, ele aponta alguns empecilhos à intimidade com Deus. E dentre esses empecilhos, destaco aqui para vocês a falta de intimidade nos nossos relacionamentos. Como eu me relaciono contigo, eu tendo a me relacionar com Deus. Como eu me relaciono com os meus pais, como eu me relaciono com o meu próximo, eu me relaciono com Deus. E aí, como é que está a sua relação com Deus, queridos?
Mas pastor André, aniversário da igreja, realmente, aniversário da igreja, Deus nos ama tanto que nos trouxe essa palavra para mim e para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua caminhada, a sua jornada? Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de frutos tem acontecido na sua vida? Jesus, ele encontra os discípulos na beira da praia. Jesus poderia chegar para os discípulos e dizer: discípulos, vão por todo mundo, prega o evangelho. Jesus chega e diz: vem e segue-me. O que Cristo estava dizendo aos seus discípulos é: eu quero ter uma caminhada, eu quero me relacionar com vocês. O que o pai diz para os dois filhos é: eu quero caminhar com vocês, eu quero me relacionar com vocês. O que Deus nos diz nessa noite é: eu quero caminhar contigo e me relacionar contigo. O Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas 10:19: olha, eis que vos dou poder para pisar na serpente, no escorpião e toda a obra do mal. E às vezes nós não temos coragem nem de matar uma lagartixa, quanto mais repreender o diabo. A gente não tem autoridade nem sequer para dizer: cachorro, sai daqui, quanto mais para dizer: enfermidade, seja repreendido em nome de Jesus. É essa intimidade, é esse poder que nós ganhamos quando nós vivemos com o Senhor. Muito mais do que as bênçãos materiais, muito mais do que qualquer outra dádiva. O Senhor te chamou para fazer diferença, queridos. Chegamos ao 39º aniversário, mas como será daqui para frente? O que você irá fazer? Que tipo de frutos você dará? Que tipo de envolvimento, até que ponto você irá se comprometer com o reino do Senhor? Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de tomada de decisão. Todos os dois filhos tiveram essa oportunidade e hoje nós também temos essa oportunidade de dizer: Deus, eu quero te servir de modo íntegro. Deus, eu quero te servir mesmo sabendo que sou falho e imperfeito, mas eu quero que o Senhor trabalhe em mim, me purificando, me santificando.